alunas, sejam todos e todas bem-vindos à nossa última aula do ano. Sou a professora Daniele Neri e juntos vamos trabalhar um novo tema. Vamos iniciar a nossa aula. Os portugueses lançaram-se no mar em busca de terras para a expansão da fé católica. A viagem ela foi missionária e de reconhecimento. Os primeiros colonizadores eram grã-mestres de ordens religiosas e, com a descoberta dos recursos naturais, começaram a extração e o comércio. Desde o início, os portugueses povoaram o Brasil, inclusive a divisão do território em capitanias facilitava a defesa e o povoamento, além do desenvolvimento da região com engenhos de açúcar. Vamos falar sobre os bandeirantes. Entre os séculos XVI e século XVIII foram organizadas as expedições para o interior da colônia, conhecida como bandeira. As expedições foram organizadas pela coroa e chamadas de entrada. Já o bandeirantismo, que possui a mesma finalidade das entradas, promoveu a formação das fronteiras do Brasil, além de contribuir para a obtenção de escravos indígenas, promovendo milhares de mortes entre os povos originários do Brasil. Muitas dessas expedições foram associadas por particulares e os colonos paulistas foram os responsáveis pela maior parte das bandeiras. Por isso, o termo bandeirante ficou muito associado ao paulista. Os bandeirantes alcançaram regiões distintas e descobriram que atacar jesuítas para obter indígenas, que já eram acostumados a desempenhar trabalhos braçais, poderia ser uma medida rentável e, por esse motivo, entraram em conflito por diversas vezes. As viagens dos bandeirantes eram precárias, eles tinham poucos recursos para se sustentar durante as expedições que eram formadas por poucos colonos, entre eles estavam brancos, indígenas, mestiços e mulheres. Inicialmente, a captura de indígenas era o principal intuito dos bandeirantes, entretanto, a procura por metais e pedras preciosas passou a se tornar importante atividade. Então, foram através das expedições feitas pelos bandeirantes que no final do século XVII foram descobertas as primeiras regiões auríferas da colônia. A exploração do ouro ocorreu durante o século XVIII. O ouro se tornou a principal fonte de renda da coroa, que entrou em conflito com os colonos pelo monopólio da exploração das pedras e dos metais. Com isso, houve diversas bandeiras e entradas e ocorreram nas regiões que hoje compreende o estado de Goiás, Mato Grosso, em busca do ouro e de pedras preciosas. O Brasil foi realmente explorado de ponta a ponta, com os bandeirantes. Levaram o idioma, a religião e o começo da identidade território adentro. Falavam o tupi até nomearam lugares por onde passavam nessa língua. Portugal volta a ser independente na Europa, desvinculado da Espanha e quer restabelecer os seus domínios. Faz acordo com os holandeses que tiveram de ser expulsos mais tarde na Batalha de Guararapes. Em meados do século XVIII, ocorreu o ciclo do ouro. Começaram a ser descobertas as primeiras minas de ouro na região de Minas Gerais. Certamente você já ouviu falar em Ouro Preto, uma das vilas mais importantes que foi formada. Na época, o seu nome era Vila Rica. Os bandeirantes foram importantes para a formação territorial e para a diversificação das atividades comerciais. Com o passar do tempo, a coroa ela intensificou o controle na colônia, o que fez com que o bandeirantismo perdesse sua importância. E havia 3 tipos de bandeirantes. Nós tínhamos o apressador, que tinha a função de capturar e vender os indígenas, o prospector, que tinha a função de buscar pedras e metais preciosos, o sertanista de contrato, ele combatia os indígenas e os negros. Alguns nomes de bandeirantes que se destacaram nesse período. Então, temos Manuel Borba Gato, Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, Bartolomeu Bueno Vieira, Domingos Jorge Velho e Fernão Dias Paz. Nesse cenário, a atividade pecuarista também ganhou espaço com a importação e com o passar do tempo, o crescimento do rebanho ele acabou causando problema no interior das plantações de açúcar, pois destruía boa parte da plantação.
Com isso, o lucro a ser alcançado com a produção açucareira se incompatibilizava com a incômoda presença do gado dentro das fazendas. A questão chegou até ser tratada pelas autoridades metropolitanas, que estabeleceram um decreto que proibia a realização de atividade pecuarista nas regiões litorâneas do Brasil. A medida, apesar de seu caráter visivelmente restritivo, acabou impulsionando a criação de gado no interior do território de forma extensiva, com o uso de pastagens naturais. Segundo algumas estimativas, no século XVII, a atividade alcançava várias regiões nordestinas e contava com mais de 600 mil cabeças de gado. Além de se constituir enquanto atividade econômica alternativa aos projetos de exploração colonial, a pecuária também instituiu novas relações de trabalho alheios ao uso da mão de obra escrava. Geralmente, a pecuária necessitava de um pequeno número de trabalhadores e tinha sua mão de obra composta por homens livres ou de origem negra, indígena ou mestiça. Além disso, o pagamento era feito pela realização ali de repasse de novos animais que surgiu no rebanho. Com o surgimento das atividades mineradoras nas regiões de Sudeste e Centro-Oeste, a pecuária ela também ampliou o seu mercado consumidor, estabelecendo novas frentes de expansão no Nordeste e no Sul do território. Além disso, serviu para o abastecimento da população. A atividade pecuarista ela se consolidou, sendo um próspero comércio ali também de equinos, muares, que eram usados para o transporte de pessoas e mercadorias. A expansão da pecuária foi de grande importância no processo de ampliação do território. Após a decadência da atividade mineradora no interior, a pecuária ela também se consolidou como uma nova atividade que substituiria o vazio econômico deixado pelo escasseamento das minas.